Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais. Hoje é 3 de março de 2018. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Hoje é 2 de março, verdade, João, muito obrigado. E estamos o dia inteiro, iniciando... Ué? Foi 2 de março o dia inteiro. Foi 2 de março o dia inteiro, inclusive está acabando. É interessante, sabe, Fábio, que eu fiquei com 3 de março, porque amanhã aniversariaria uma pessoa muito grata ao meu coração, que é a minha avó, a avó Lola, que juntamente com minha mãe, né, quando você mora com a mãe e com a avó, né, então a participação é duplicada, né, e então eu estava lembrando disso agora, né, 3 de março, e acabei me equivocando. E então o nosso programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos na companhia da nossa querida Fátima. Obrigado, Fátima, do nosso querido João, do nosso querido Fábio e do nosso infatigável Guilherme. Não é assim, Bruno? Um grande abraço para o nosso querido Bruno Eustáquio. E hoje iniciaremos o estudo do capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, vale a pena nós lermos duas passagens das anotações dos evangelistas. As duas anotações são do evangelista Lucas e, em seguida, nós daremos início à tentativa de refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a mais nobre, ler o Evangelho de Jesus é a mais nobre das lições. Estudar o Evangelho de Jesus é a mais bela das tarefas. Praticar o Evangelho de Jesus é a mais exigente das lições, a mais exigente das tarefas, talvez a mais complexa, talvez a mais dolorosa, não dolorosa no sentido de sofrimento, mas sim de mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo é a mais libertadora das tarefas. Como o perdão, né? O perdão, a gente sofre, mas se liberta. Muito bem. Então, nesse capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos encontrar duas passagens, duas anotações do evangelista Lucas. A primeira é no capítulo 16º, versículo 13. E a segunda é no capítulo 18,
versículos 18 a 25. E essa segunda passagem também se encontra nas anotações de Mateus e nas anotações de Marcos. Muito bem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon era, na época de Jesus, era conhecido como um deus grego devotado ao dinheiro, devotado às riquezas. Então, os povos politeístas dedicavam culto a esse deus, ao deus das riquezas. É como se fosse lá pedir, né, como se hoje nós nos dirigíssemos àquelas propagandas que encontramos nos postes, fulana de tal, vidente espírita, resolvo todos os seus problemas, né? Problemas financeiros, 48 horas. Em 48 horas. Seu marido de volta, ou o marido dinheiro de volta. E se não der certo, devolvo o dinheiro, né? Uma coisa assim, né? E eu até anotei o telefone, se algum ouvinte tiver interessado, é só ligar aqui que eu passo o telefone. É brincadeira, né? Evidentemente. Muito bem. E então na época também tinha esse culto ao deus Mamon. E em uma outra passagem nós vamos encontrar um diálogo que é bem conhecido, muito conhecido, desses ensinamentos do mestre que já atravessam 20 séculos. Se não fosse uma coisa boa, não duraria tanto tempo, né? Não é à toa que é imortal, não é à toa que são palavras de vida eterna. Aliás, é um título do livro do Chico, né? Que é um título do livro do Chico que é ditado pelo Emmanuel, que eu peguei alguns capítulos, mas eu me encontro tão distante daquele que é tão profundo, né? Tão simples e tão profundo. Muito bem, então a outra passagem de Jesus, ele diz assim. Então, o evangelista assim se expressa. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Bom, a gente poderia terminar aqui, só né? Só aqui já dá um estudo. Né? Porque se o mestre, governador planetário, não aceitou ser chamado de bom, ele aceitou ser chamado de mestre, né? Que realmente é mestre mesmo, né? Mestre das almas, educador, pedagogo. Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Vinde e me segui. Olha só, esse convite está na acústica da nossa alma há mais de 20 séculos. Vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo
que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem um comentário do Kardec que ele vai explicar o camelo e a agulha, né? Então ele diz assim: esta figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução se lhe deu esta última acepção, camelo. É provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Ou seja, é mais fácil um cabo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, são poucos os ricos que bem utilizam a sua fortuna em benefício do próximo, em benefício da coletividade e, evidentemente, como ele coloca os interesses da coletividade acima dos próprios interesses, isso vai lhe render um passo a mais, né? Um degrauzinho a mais na escalada espiritual. Um degrauzinho a mais, né? Vai evoluir, né? Um degrauzinho a mais. Ô Marcelo. Pois não. Bom, tá escrito aí provavelmente, né? A palavra provavelmente, que provavelmente é essa o sentido, né? Do buraco da agulha. Isso. Eu tive uma outra explicação. Pois não. De que aquelas portas de entrada no Templo de Jerusalém, que se assemelham, inclusive, ele faz uma fechada, assim, como se fosse um pão de queijo, né? Um furado de pão de queijo, assim, na porta, que aquilo também é chamado de agulha. E que, eventualmente, Jesus estava se referindo ao camelo passar naquela entrada, que normalmente os camelos vinham muito carregados e era difícil realmente ele manobrar para entrar ali. Interessante, né? Essa explicação, quando você morou lá em Tel Aviv? Quando morei lá, numa viagem que a gente fez até Jerusalém, um guia... Que o pessoal explicou, né? Um guia contou essa da corda aí, do buraco da agulha mesmo, e também deu essa outra interpretação dizendo que poderia ser uma ou outra, que eles não têm registro histórico comprovando qual delas, né? Interessante, né? E a cauda do camelo também, né? Ela servia para fazer os cabos, né? Eles se apropriavam da cauda do camelo para construir os cabos também. Tinha uma outra explicação que eu já vi nesse sentido também. De qualquer maneira, ele quis dizer que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E é muito interessante também, né? Porque você vê que esse jovem, ele se sentiu envergonhado, porque ele não tinha essa coragem necessária de se dispor dos bens, aí de dar aos pobres, ou seja, desprendimento, né, Fátima? Aí depois do desprendimento, ele procuraria Jesus e seria um seguidor de Jesus. Por isso que eu disse, né, que na acústica da nossa alma ainda esse convite está presente. E na tradição, ou melhor, não na tradição, mas talvez a Fátima se lembre, não sei se o João se lembrará. O Fábio talvez não tenha tido contato e o Guilherme acredito que não também. Mas nos anos 80 eu tive a honra de conhecer o médium João Nunes Maia. Vocês já ouviram falar dele? Já. João Nunes Maia. Foi ele que escreveu Ave Luz, Francisco de Assis. Tem vários livros. Ave Maria, a Maria de Nazaré, tem um assim? Acredito que sim, mas aí eu precisaria dar uma pesquisada. Esse médium João Nunes Maia, ele era impressionante, entendeu? Impressionante. E ele idealizou, ele recebeu também a receita da pomada Vovô Pedro. E essa pomada Vovô Pedro, ela ainda continua sendo usada, né?
E ele recebeu essa receita mediunicamente. E na época o Chico Xavier incentivou, né, as pessoas a usarem. Lá na Alemanha essa pomada chega. Muito tempo a Federação Espírita do Estado de São Paulo. A federação também distribuía muitas vezes. Muitas vezes, exatamente. Na época que eu trabalhava lá. Não sei atualmente se ainda continua. Então, mas eu fiz muito uso dela. E teve uma época que ele foi lá, ele ia lá no ABC, e no centro espírita que eu estava frequentando, foi feita uma produção dessa pomada, né, que seria distribuída ali para a nossa região, né? E eu tive a honra de participar, né, dessa produção em um sábado e um domingo lá, distante lá do ano de 82. E aí é que eu o conheci. E muitos livros que ele psicografou foram ditados pelo espírito Miramês. E esse espírito Miramês revelou que ele era o jovem desse diálogo. Interessante, né? Então ele era o jovem desse diálogo. Certamente deve ter outras revelações, né? Certamente tem outras reencarnações que nessa ele faliu. Quem sou eu para dizer também que faliu, né? Porque eu também faliria, como continuo falindo. Imagina, né? Nessa que a gente julga que ele faliu, ele já estava encontrando com Jesus. Sim, e antes de falir, ele falou que cumpria todos os outros que Jesus enumerou, né? Tudo isso eu cumpro. Então quer dizer que lá ele já estava bem na frente. Muito bem lembrado, Guilherme. Bem lembrado. Só que faltava essa coragem aí do desprendimento, né? E aí então, certamente um dos nossos irmãos que conviveram com o João Nunes Maia talvez tenha essa informação. Mas o que eu sei te dizer é que ele depois, né, no trabalho espiritual, ditou alguns livros através do médium João Nunes Maia. E um livro assim que é impressionante é a biografia do Francisco de Assis. A biografia do Francisco de Assis, o Fábio, o editor, ele não quis publicar o livro. Por quê? Porque na obra, evidentemente, que ele revela que o Francisco de Assis havia sido João Evangelista. E João Evangelista, nos últimos anos da sua etapa, da sua trajetória, ele morou na ilha de Patmos, aonde ele foi exilado pelo governo romano, e foi lá onde ele teve a visão do Apocalipse, inclusive cuidando e convivendo com a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi em Éfeso, né? Foi em Éfeso. Aí depois é que ele foi exilado para a ilha de Patmos. E estima-se que ele escreveu o Apocalipse quando ele estava com 80, 90 anos, né? E você imagina, naquela época, passar de 40 anos já era, né? Já era um meritório. Passar dos 60, meu Deus, passar dos 80, né? Muito bem, aí num determinado momento, João é condenado a ser morto, sendo jogado num barril de azeite fervendo. Sabe o que aconteceu? Ele foi jogado e nada aconteceu. Nada aconteceu. E o editor não quis publicar, porque é uma coisa inverossímil. Quem que vai acreditar nessa história, etc, etc. E o João Nunes Maia, ele bateu o pé, porque ele falou, olha, eu vi a cena. A cena é como se ele tivesse colocado uma roupa, sabe essas roupas de astronauta, que são, qual que é o termo? São impermeáveis, né? Impermeáveis. Na história do cristianismo primitivo, tem uma santa chamada Santa Cristina,
que também aconteceu o mesmo que aconteceu com João. Só que eu não sei exatamente quando ela viveu. Talvez tenha dificuldade de procurar, porque uma vez eu procurei e não achei, viu, Guilherme? Mas eu vi essa referência numa palestra do Emanuel Cristiano. Santa Cristina. É dos primeiros séculos, né? E ela, quando ela foi condenada e o caldeirão de azeite estava fervendo, ela se jogou no caldeirão. Porque ela sabia que não ia acontecer nada com ela. Você entendeu? Impressionante, né? Bom, aí então é só para fazer esses parênteses aí para compartilhar esses conhecimentos que nós temos, né? Mas entrando no mérito do pensamento, que Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, que é um pensamento tão simples, né? E tão profundo ao mesmo tempo. Porque, evidentemente, que se nós fazemos uma opção, nós vamos desagradar o outro. Então, se nós optamos pelo materialismo, então o espiritualismo ou a espiritualidade vai ficar em segundo plano. Por outro lado, se nós optamos pela espiritualidade, evidentemente que o conceito materialista vai ficar por um segundo plano. E aí, cabe a nós fazermos as escolhas corretas. Por exemplo, nós temos muitos amigos gratos ao nosso coração que muitas vezes nos convidam para participar de confraternizações regadas a bebida alcoólica, regadas a comidas, aquela comilança, tal. Não que não seja agradável participar disso, mas muitas vezes o excesso desses encontros, muitas vezes devido ao seu amadurecimento, já não é uma coisa que nos motiva, né, para participar mais ativamente. Estou dando um exemplo, né? Evidentemente, estou dando um exemplo. Então, por exemplo, se nós escolhemos pela sexualidade mal empregada, nós, evidentemente que vamos desagradar pessoas da nossa convivência. E aí? Qual que é a escolha correta? Então, evidentemente que não se pode servir a dois senhores. Se nós optamos por pautar a nossa vida em busca do dinheiro, em busca de enriquecer, por outro lado, nós vamos deixar as coisas espirituais em segundo plano, a busca do conhecimento, a busca da prática das virtudes no segundo plano, porque nós estamos direcionando para a parte financeira. Então, evidentemente que não se pode servir a dois senhores. Então é um pensamento tão simples e tão profundo. Pessoal, gostaria de ouvi-los, né? Fiquem à vontade e vamos desenvolver aí o tema. Uma vez eu estava sentado num aeroporto, esperando a hora do avião, e naquela época a gente não ficava pegando o celular ainda, sabe, para ficar olhando o WhatsApp. Então eu estava assim, meditando. Acho que a gente meditava mais, né, antes. Ficava observando. E aí, olha só o que me chamou a atenção. Uma moça empurrando uma senhora, uma velhinha, numa cadeira de rodas. Eu estava num aeroporto nos Estados Unidos. Era isso aí. Você vê uma cena tão simples, tão singela e tão linda, né? Ao mesmo tempo. Então, aí essa moça passou devagar, empurrando essa velhinha numa cadeira de rodas. E aí eu liguei o meu olhar analítico, né? Eu olhei no braço da senhora, olhei na roupa da senhora, olhei como se diz em espanhol, em los aretes, sabe,
nas pulseiras, bracelete, brinco, cabelo, roupa, sapato, a cadeira de roda em si. Aí eu olhei na moça, eu vi como que estava a roupa da moça, a postura, o jeito dela olhar para a senhora, dela empurrar, dela parar, dela conversar com a senhora. E qual que foi a minha divagação? A divagação foi o seguinte: qual que é o motor dessa moça? É Deus ou é Mamon? Quando ela estava empurrando essa senhora, né? E eu fiquei assim um pouco decepcionado, porque eu queria achar que era Deus o motor. Eu queria achar que ela estava fazendo isso por amor, por carinho, por querer se sentir útil, por querer fazer o bem, por querer ajudar uma pessoa que estava incapacitada. Mas algo me dizia que não era isso. Algo me dizia, ou seja, por isso que eu olhei nas pulseiras, na roupa, no jeito, no trejeito, na fala, no olhar, entendeu? Algo me dizia que ela estava fazendo aquilo porque ela estava trabalhando, somente. Eu não vou dizer que ela estava fazendo por mamon. Eu não vou dizer que ela estava fazendo por mamon, porque eu não sei dizer se ela estava... exato, se ela estava sendo desequilibrada, ou se ela estava explorando, ou se ela estava com um sentimento de tirar vantagem. Aí seria mamon, né? Mas simplesmente não foi a perda da oportunidade de estar fazendo talvez por amor ali, né, naquela situação. Aí isso me fez pensar em devagar ir mais longe ainda, né? Em ver as pessoas que estão fazendo o trabalho, mas não só para extrair dali o alimento, a roupa, o necessário, ou o que é justo, o que é honesto, mas sim para explorar as pessoas, né, que tem muito disso, né? Exploração. E aí que está a diferença no tal do mamon, né? O mamon não é você se preocupar com as coisas materiais, não é você buscar o que é justo, né? Não é você manusear valores, manusear dinheiro de forma responsável e justa contigo e com a sociedade. Não é isso, né? O mamon é quando você fica tão emaranhado nisso, você fica tão viciado nisso, você fica tão seduzido por isso, que você dá menos importância para o lado espiritual, que você dá menos importância para as coisas sublimes, para a meditação, para a prece, para o amor, para a caridade, Pro próximo, né? Pro próximo, para quem está ali próximo de você, né? Você fica seduzido, acho que essa é a palavra. É igual o navegante quando passa do lado da sereia. Ele escuta o som da sereia. Canto da sereia. Ele escuta o canto da sereia. Acabou, não tem mais nada para ele. Não tem mais a direção correta que o barco tem que ir. Não tem mais a necessidade básica dele. Não tem mais a necessidade básica de quem está do lado dele. Meu amigo, é só o canto da sereia agora. Eu quero essa sereia, né? Então, o mamon é isso na vida da gente, né? É quando a gente fica seduzido, a gente fica iludido. Atende a outras prioridades. E a gente simplesmente dorme, né? A gente dorme porque a nossa vida passa a não ser mais uma experiência digna da imortalidade, né? Fica sendo uma experiência digna da mortalidade. Ou seja, isso tudo vai morrer, isso tudo vai passar, né? E a gente fica preso nessa ilusão, dormindo, perdendo tempo, enquanto o rio está correndo, enquanto o mundo está progredindo. Por isso que parece que a gente está andando para trás, porque as coisas estão avançando e você está parado. É a mesma coisa de você estar andando para trás, que nem aquela piadinha assim do cara que estava andando de trem. Essa piada a gente conta lá em Minas.
O cara estava andando de trem e ele ficava virando a cabeça para trás, assim, toda hora. Enquanto passava um poste, ele olhava para trás para ver o poste passar. Aí o rapaz que estava do lado falou assim: ô fulano, tá rápido, né, o trem? É, tá rápido, viaja rápido, né? É, mas você vai voltar de trem também? Ah, não, eu vou voltar de poste. Ó, pra você ver como é que eles voltam mais rápido ainda. Né? Então é a piadinha lá de Minas. Vou voltar de poste. Na verdade o poste está parado, mas dá a impressão que ele está voltando. Sim, né? sim. E não avançar é recuar. Exatamente, por isso que não avançar. Por isso que é dá recuar. essa impressão. As coisas estão avançando, mas que está parado está voltando. Igual o poste. É aquela sensação que a gente para no sinal, num farol aqui em São Paulo, no farol, para no farol do lado do ônibus, aí o ônibus começa a andar, você parece que o seu carro está indo para trás, né? Trás. A sensação é essa, né? Igual o Marcelo está falando. Exatamente, como o outro veículo está indo para frente, a sensação é essa, de que a gente está... Na realidade, a gente não regride, o espírito não regride, mas como todo o seu convívio, os seus amores, né, os seus amigos, né, estão indo para frente, a gente tá, assim, entre aspas, estamos indo para trás. Então, só para fechar, então como que eu posso estar iludido? Como que eu posso estar emaranhado? Como que eu posso estar seduzido e ao mesmo tempo servindo a Deus? Né? Iludido, emaranhado na matéria, seduzido pela matéria e ao mesmo tempo ciente, consciente, lúcido, servindo a Deus. Não combina as duas coisas, porque se eu estou seduzido, se eu estou iludido, se eu estou emaranhado, eu não estou consciente, né? Então, ou um ou outro. Agora, se você está consciente, se você está com a mente aberta, se você está conectado com os valores imortais, como que você pode estar iludido com os valores que morrem? Então, ou um ou outro, né? Essa era a grande chave da charada. E por isso que não dá para servir aos dois. E devemos nos deixar seduzir pelas coisas imortais. Vamos lá então, Guilherme, fazer a nossa primeira pausa. Retornamos com o programa Momentos Espirituais e hoje estamos estudando o capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos fazer alguns comentários agora referente àquela passagem do publicano Zaqueu, que inclusive motivou a escolha da música pelo Guilherme, e aí nós vamos fazer algumas reflexões e eu gostaria de ouvi-los nesses seus comentários aí que você fez agora há pouco. Tá legal? Agora há pouco no intervalo. Eu estou me referindo aqui ao nosso querido Fábio. Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem que se encontra lá em Lucas no capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. O publicano simples, o publicano usual já era rico. Aí você imagina o chefe dos publicanos. E, querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. Essa grande árvore é conhecida como sicômoro, que na verdade é uma figueira típica da região. Família da figueira. Ou família da figueira, é uma figueira muito, muito alta e frondosa. E tendo-o visto, e tendo Jesus chegado a esse lugar, aonde o Zaqueu tinha se colocado, levantou os olhos para o alto, e tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando:
ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Se Jesus estivesse aqui hoje, o Haroldo que fala isso, né? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele iria, aonde que ele iria? Ele iria, assim, fronhar lá naquelas favelas dos nossos irmãos equivocados que estão envolvidos com o tráfico. Ele ia se enfronhar nas penitenciárias, estender mãos generosas aos nossos irmãos equivocados da política que cometeram essas atrocidades que temos acompanhado. Ele ia estender mãos generosas aos psicopatas que cometeram crimes bárbaros dentro no seio mesmo da própria família. Ou será que ele ia ficar escondido? Então, evidentemente, na época do mestre, que os publicanos eram ridicularizados, evidentemente que ele foi estender mãos generosas para os publicanos, para as pessoas ditas como má vida, ou tidas como má vida, né? Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje esta casa recebeu a salvação, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. E é interessante que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz assim: esta casa recebeu hoje a salvação. Ele faz um trocadilho com o próprio nome, porque Jesus, Yeshua, significa aquele que salva, né? Então ele faz um trocadilho com o próprio nome e com a situação nova do Zaqueu. Bem, eu só vou fazer alguns comentários de uma obra de um estudioso. A obra é intitulada O 13º Apóstolo. Vê se você acha para mim, que está me fugindo o autor, Guilherme. O 13º Apóstolo. É um estudioso lá do Rio de Janeiro. Achou? Tá. Então, e esse estudioso que eu me esqueci o nome, esse aí, Jorge Damas. Autor, essa obra, o 13º Apóstolo, foi escrita pelo Jorge Damas Martins, um estudioso lá do Rio de Janeiro. E ele, de acordo com alguns conhecimentos das tradições cristãs, nós vamos encontrar logo no comecinho da obra Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos recebem a notícia que Judas havia se suicidado, ficou vaga a cadeira de Judas no colégio apostólico, né? Vamos dizer assim. E havia 2 nomes para preencher essa vaga. Um era Matias e o outro José é chamado Barsabás. E aí os apóstolos, eles se reuniram e oraram para saber quem que eles iriam escolher. E na oração, eles foram intuídos para jogar na sorte. Tipo assim, pegar a moedinha e jogar para cima, né? Porque os 2 eram muito queridos, aquela coisa toda. E acabou a vaga de Judas acabou recaindo sobre Matias. De acordo com a tradição e de acordo com o estudo desse nosso querido Jorge Damas, esse Matias era o Zaqueu. Era o Zaqueu, porque o Zaqueu havia passado certamente ele havia se despojado dos seus bens e havia seguido os apóstolos. E certamente também deveria ter contribuído com as obras dos apóstolos. Para nós que estudamos a obra Paulo e Estevão, nós vamos nos recordar que havia a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho
precisava de ajuda financeira, né? E um publicano tinha essa possibilidade. E era costume mudar de nome, né? Quando eles se convertiam. E quando as pessoas, exatamente, quando as pessoas se convertiam, elas mudavam de nome. Entendeu? Alguns séculos depois, esse mesmo Matias, de acordo com as tradições do próprio Zaqueu, reencarna numa cidade oculta, numa cidade pouco conhecida, do interior do Ceará. Depois essa pessoa muda-se para o Rio de Janeiro, torna-se médico e fica conhecido como o médico dos pobres. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o antigo publicano, chefe dos publicanos, rico, multimilionário da época, teve uma existência brilhante, quase 20 séculos depois, como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Aquele que era muito rico, ficou famoso entre os pobres. Fábio, eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre a música, né, que você estava fazendo, sobre essa música belíssima. Ela é cantada pelo Regis Danese. Eu não sei se a composição é do Regis Danese também. É o mais provável, né? Beleza. Na música ele fala assim, né? Sou pequeno demais, me dá a sua paz, né? E aí eu tentei relacionar pequeno com a paz, né? Porque sou pequeno demais, mas me dá a sua paz para completar o meu tamanho, né? Então como tudo que Jesus ensinava tinha um efeito simbólico muito forte, né? Por exemplo, secar a figueira, expulsar os vendilhões do templo com aqueles gestos, né? São ensinamentos muito simbólicos que na verdade tem um fundo espiritual muito grande atrás para aqueles que estão interessados em ficar com a essência e não com a forma, né, das coisas. Então esse Zaqueu nós podemos entender também como uma lição espiritual muito grande, como uma pessoa que se sente pequena, apequenada, né, no meio da multidão, com a cabeça na mesma altura da multidão e não consegue chegar até Jesus, que está acima, né, espiritualmente falando, um nível espiritual muito alto. Então, é como nós, para chegarmos até Jesus, nós precisamos sair da pequenez das coisas do dia a dia, sair da pequenez dos sentimentos impuros, sair da pequenez dos afazeres rotineiros, sair da pequenez dos sentimentos menos dignos e elevar-nos. Sair do nosso comodismo, impaciência, preguiça, ingratidão, né? São tantas coisas. Como Zaqueu fez, né? Ele saiu do comodismo, inclusive ele estava lá na sombra de uma grande árvore. Olha que bonito, né? Isso, né? Não na tinha sombra pensado de uma também. Grande árvore. Deitado eternamente em berço esplêndido. Estava na sombra de uma árvore, né? E ele então sacudiu e falou assim, não, eu vou subir agora. E eu acho que isso é um convite para nós também. Para nós sairmos da sombra da árvore e buscarmos a utilidade, né? E nos elevarmos para chegarmos até Jesus. Então são coisas simples e de valor espiritual muito grande que estão escondidas nas entrelinhas da forma do texto, né? Para nós tentarmos ler o Evangelho com olhos mais espiritualizados. E que nos levam assim, né, Fábio, para o nosso dia a dia, né? Quando você estava falando aí, estava pensando exatamente, né, quantas oportunidades, né, a gente tem para, vamos dizer,
chamados assim para a gente mostrar a nossa renovação, aquilo que a gente está buscando, se propondo a fazer, né? Mas que muitas vezes a gente se acomoda, né? Como disse o Marcelo, a gente acaba ficando no comodismo ali, falar, assim tá bom, tal. Vou ter que ir lá, me esforçar lá para pedir perdão lá, sabe, para ceder a vez, para fazer, sabe, aquelas coisas, dá trabalho esses negócios, a gente mudar aquele nosso costume, né? O homem velho está tanto tempo arraigado ali dentro do nosso coração, aqueles pensamentos egoístas, né? As mudanças de valores, né, dentro da gente. É difícil, dá trabalho difícil, mudar. Tem que tomar uma decisão política, como se diz assim, muito forte, né, para fazer. E às vezes dá trabalho, né? Nossa Senhora, como dá. E aí eu fico... Quer falar, Marcelo? Não, pode falar. Fico me perguntando, né? Ele era uma pessoa, vamos dizer assim, que estava ali sobrando recursos materiais, né? E faltando recursos espirituais. Exato. E ele mudou a balança. Ele inverteu a balança. Claro que existimos muitos de nós que falta os dois, né? Falta recurso material e falta recurso espiritual. Mas no caso dele, ele era uma pessoa que estava naquela ilusão, né? Estava emaranhado, estava seduzido, vamos dizer assim. Mas que disposto a mudar, né? Disposto a mudar. E já que nós estamos falando de... Você quer continuar nesse tema do Zaqueu? Então, só para lembrar, o Fábio, que essa história, essa passagem do Zaqueu e esse capítulo de maneira geral, ele é um convite para que nós tomemos uma decisão, para que nós saiamos de cima do muro, né? E isso lembra uma história que eu ouvi uma vez, que foi muito marcante, né? Gozado que até hoje eu não lembro quem contou essa história, né? Mas foi muito marcante essa história para mim, e eu muitas vezes a utilizo, né? Não só nas preleções, né? Como no contato do dia a dia, né? No trabalho profissional e mesmo na convivência diária com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então a história é a seguinte: um cidadão estava em cima do muro. De um lado estava o seu demônio e do outro lado estava o seu anjo. O seu anjo argumentava com aquele homem em cima do muro para que ele viesse para o lado do seu anjo, que era o lado do desenvolvimento das virtudes, o lado da libertação íntima, o lado da espiritualidade, etc, etc. E após 1 hora de argumentação, o seu anjo percebia que o cidadão que estava lá em cima do muro, e que pode ser qualquer um de nós, o cidadão que estava lá em cima do muro ainda não havia se decidido. Aí então o seu anjo dirige-se lá para o seu demônio e fala assim: ô seu demônio, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, é o seguinte, eu estou aqui me esgoelando, tentando argumentar aí com o nosso cidadão, para ele descer de cima do muro, e vir para o meu lado aqui, né? E eu estou percebendo que você está tranquilo, que você não está fazendo nenhuma argumentação, combatendo os meus argumentos, etc, etc. Você pode me explicar o que está acontecendo? Aí o seu demônio falou: ô seu anjo, tudo bem comigo também? Beleza. É o seguinte, ele bateu no peito, né? Enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Então, o fato de nos mantermos em hesitação, o fato de nos mantermos mornos, como nos lembrou agora há pouco o nosso querido Guilherme, demonstra que nós não nos decidimos ainda. E é importante nós nos decidirmos. É preciso dar frutos.
Se os frutos forem bons, vai significar que a árvore é boa. Se os frutos não forem bons, a árvore não é lá essas coisas. E se a árvore carregada de frutos, se ela for muito apedrejada, é porque ela é boa, né? É ou não é? Porque ninguém joga pedra, todo mundo quer jogar pedra para tirar os frutos bons. E quem né? está vivo, nos mortos não se atira pedra. Exatamente. E então esse que era o comentário aí que eu gostaria de fazer para lá no Evangelho nós vamos encontrar numa outra situação, Jesus diz assim: seja vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que vem de fora disso é obra do maligno. E lá no Apocalipse de João, o Apocalipse de João, se ele fosse escrito hoje, ele seria escrito assim: o Apocalipse, escrito por João, ditado por Jesus. Porque todo o Apocalipse é a revelação. Aliás, Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, só isso. Né? A gente acha que é tsunami, que é tragédia, tal. Apocalipse Fim do mundo. é fim do mundo. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. E em hebraico é Risaion. Aí já é o titio Severino Celestino, né, que ensina, né? Risaion em hebraico significa visão, mas visão espiritual. Então, uma visão profunda, né? Visão espiritual. E logo no começo do Apocalipse, então, o João explica que ele esteve com o Senhor é Jesus. E Jesus lhe apresentou várias visões. E essas visões têm as interpretações. Tem muitas coisas que são difíceis de interpretar. Muitos acontecimentos já ocorreram e que foram previstos. E alguns acontecimentos estão para ocorrer. Mas, num determinado momento, uma das igrejas lá, das 7 igrejas, ela estava meio cambaleante, meio hesitante, que eu me esqueci qual das igrejas que é. Acho que é Laodiceia, é a igreja de Laodiceia, que estava hesitante na sua trajetória, se colocava os princípios em prática ou não, né? E aí então Jesus diz, por isso que a gente diz, né? Por isso que a linguagem é de Jesus, né? Quando ele estava encarnado, ele disse: seja vosso falar sim, sim, não, não. Quando ele dita o Apocalipse, ele fala: eu não quero frio, ou melhor, eu não quero morno. Ou é frio ou é quente. Morno eu vos vomitarei. Entendeu? Então, como aquela igreja, a igreja de Laodiceia, os cristãos que estavam lá naquela igreja, eles estavam hesitantes, por isso que através de João foi escrito isso. Então dá para perceber que a linguagem é a mesma, né? Dá para perceber e dá para se sentir meio nessa daí, né? Fazendo parte do time dos mornos. 20 séculos, né? Que ouvimos esse convite, né, Nossa Fábio? Nossa Senhora. Não quero descer do muro, não. É difícil. Que nem Tá difícil sair desse muro. Tá. Mas o correto é sair do muro. Sair do muro. Ô Marcelo. Pois não, querido, fica à vontade. Assim, tem 2 mensagens na realidade aqui do nosso sim, sim. aqui no Vivendo o Evangelho. Tem 2. A primeira, ele faz assim um recado para os ricos. Sim, sim. E a segunda para os candidatos a ricos. Acho que, né, seria interessante a gente que está ali magnetizado, apaixonado. Sim. Então, eu gostaria de compartilhar aqui. Eu acho que vale a pena. Para a gente refletir. Eu também tinha separado aí. A primeira é intitulada Ricos, né? Ricos, exatamente. Então ele diz assim: há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza.
A maioria deles, né? Por isso que a maioria dos nossos irmãos ricos, por isso que é difícil, que é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque a maioria não entendeu. A maioria não compreendeu que o dinheiro é para ser, lhe foi emprestado por Deus, pelas circunstâncias que Deus concedeu àquele determinado irmão, e para benefício da coletividade. Exato. Exatamente. Então aí ele diz, né? Continuando, ele diz assim: os avarentos que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-lo, os usurários que se enriquecem à custa da exploração alheia. Meu Deus. Os orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações. Olha que coisa forte, né? Sem dúvida. Os egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Os pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades. Os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria. Os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho. Os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna. Os desonestos que acumulam o ouro por caminhos tortuosos. Os snobs que precisam acreditar que estão acima de todos. Olha que coisa. Ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Não surpreende, pois, aí vem essa conclusão, né, maravilhosa do André Luiz. Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra já se afastaram de Deus. Olha que coisa forte, né? Então, e assim, para a gente refletir, mas acho que tem na sequência esse sensatez, se vocês me permitirem aqui, também é um outro prisma para a gente poder conversar em cima dele. Ele diz assim, chama-se, a outra lição, a segunda se chama sensatez. Ele diz assim: trabalhe, acumule e não se amarre à avareza. Plante, colha e não se renda ao egoísmo. Negocie, ganhe e não se ligue à mesquinhez. Produza, lucre e não se prenda ao dinheiro. Nossa, olha como é forte, né? Meu Deus. Adquira, aumente e não se escravize aos bens. Economize, enriqueça e não se afogue no ouro. Aí ele conclui assim aos candidatos, né? Ninguém está impedido de fazer fortuna com trabalho honesto, mas deve ter a sensatez de não viver exclusivamente para ela. Olha que coisa, né? Muito cristalino. Então, assim, eu achei que foi legal, assim, uma lição já para os já ricos e para os candidatos aqui, né? Que às vezes a gente tem sempre espaço para aprender. Muito, muito lindo, né, gente? Eu lembro que o Chico Xavier falou uma coisa assim: uma coisa é você olhar para o passarinho que passa em cima da sua cabeça, outra coisa é você deixar ele fazer ninho na sua cabeça, né? É mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa é você fazer o uso do dinheiro para o que é útil, para o que é bom, para o que é o bem, e a outra coisa é você se lambuzar com ele. Eu vou completar, João, com uma mensagenzinha aqui. É tirada das Respostas dos Espíritos, um livro de Valdemir Aparecido Cunha, e complementa assim: um turista dirigiu-se até o Nepal para conhecer um monge famoso. Ao avistá-lo, percebeu que ele morava em uma tenda. Observando dentro dela, notou que não havia móvel algum. Admirado com o que via, pois que estava diante de uma personalidade
de prestígio e, vivendo daquela forma, indagou: Senhor, como pode viver assim, sem conforto algum? Onde estão os seus móveis? O monge, analisando calmamente o turista, indignado, respondeu com outra pergunta: E onde estão os seus? Senhor, eu estou aqui de passagem. E o monge: eu também. Sensacional, né? Você já tem uma música na bala aí, ô Guilherme? Tenho. Senão eu ia sugerir o Trem Bala. Tá na bala. Depois dessa história, né? Tá na bala, né? Deixa para a última. Que hoje, eu estava descobrindo aqui, é comemorado o Dia da Oração Mundial. São 170 países que comemoram o Dia da Oração. Então, escolhi aqui, na voz do Fagner, a oração de São Francisco. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. O nosso programa pode também ser acompanhado através do YouTube, bastando escrever CEPT Vinhedo, e também através dos aplicativos de podcast do seu smartphone. Smartphone é demais, né? O telefone inteligente. Então, através desses aplicativos, os nossos programas também podem ser acompanhados. Eu só gostaria de retornar um pouquinho lá no começo daquele encontro de Jesus com o jovem. Aliás, é muito comum a gente ouvir, né? Um jovem mancebo. Jovem e mancebo são a mesma coisa, né? Então, na verdade, ou você diz um jovem ou um mancebo. Então, quando o jovem pergunta, bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Tem alguns conceitos que são legais do judaísmo que vale a pena nós refletirmos. Então, o que é vida para o judaísmo e o que é morte para o judaísmo? Morte é quando você está afastado de Deus. Então você está morto. E vida é quando você está no caminho de Deus, indo em busca de Deus. A árvore da vida, Jardim do Éden. Por isso que tem no centro do jardim. Exatamente. E então, quando ele pergunta para Jesus, bom mestre, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, então tá vendo? A receita para entrar na vida, a receita para seguir Deus, para se aproximar de Deus e não se distanciar de Deus, estar em comunhão com Deus, como dizem os nossos irmãos católicos, guardai os mandamentos. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis. E quando fala não roubareis, não é só roubar os bens materiais, é também não roubar os bens espirituais, não roubar a esperança dos nossos irmãos que cruzam a nossa caminhada, não roubar os seus bons, as suas boas intenções, os seus bons propósitos. Enfim, muitas vezes nós fazemos um comentário infeliz e nós desanimamos esses companheiros de jornada. E ao invés de estimular, nós... Então, isso também é roubar. Isso também é não cumprir o mandamento, não roubareis. Não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí, quem disse que Jesus
não falava que era para respeitar os pais, respeitar a família, né? Honrai, ele reafirma aquilo que está no decálogo: honrai vosso pai e vossa mãe. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos já resume tudo. O jovem respondeu: guardei todos esses mandamentos, e o que ainda me falta? Então nessa hora é que ele se reconhece como incapaz de desprender-se dos bens terrenos. Então eu só gostaria de recordar esse conceito, né, de que o que é vida e o que é morte no judaísmo. Entendeu? Distanciar muito interessante. E Deus, né? aproximar-se de Deus. É realmente muito interessante. Pois não, Fábio, o que você separou a mais aí para nós, por gentileza? Sobre essa parte aí, eu gostei de uma frase de Kardec que fala assim, ó, falando ainda de Jesus com o jovem, né? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Vamos tentar entender essa frase? Decisiva. Exige decisão. Era uma prova decisiva para o jovem ali naquele momento. Porque Jesus, quando olha no olho de uma pessoa, ele olha no olho espiritual, né? Ele está vendo o caminho, a trajetória daquele espírito imortal. E ele está vendo o momento psicológico que ele está vivendo, né? Ele está vendo o momento emocional, o momento sentimental. Ele está desnudando a pessoa com o olhar ali naquele momento. Então, olha o que Kardec fala. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ou seja, qual era o fundo do pensamento daquele jovem ali naquele momento? Qual que era o desejo central dele, da vida dele? Como nós temos o nosso desejo central também. Isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. O desejo central, ou seja, o fundo do nosso pensamento. O fundo do pensamento desse jovem era... Eu falei em espanhol aquele dia aquela palavra, como que é mesmo? Que é em português? Estou tentando lembrar agora. A pessoa que vive atrás do dinheiro, mesquinha, como que fala? Avareza. Que eu falei avarícia. Exatamente. Avarícia. Exatamente. Então o fundo do pensamento, o motor daquele jovem era a avareza. E foi isso que Jesus desnudou ali naquele momento. Então isso é um convite para mostrar para a gente o seguinte: se eu me encontrasse com Jesus agora, qual que seria o fundo do nosso pensamento? Né? O que nos arrasta? Qual que é a nossa bola de ferro nessa encarnação, né? Nessa vida? Nós temos. Pode ser a vaidade, né? É uma bola de ferro que não nos deixa alçar voo para o azul infinito da libertação espiritual. Então eu achei interessante isso. Ele fala assim aqui, ó: quando a virtude não chega até a abnegação. Então a virtude desse jovem era cumprir os mandamentos. Mas ela era limitada. Exato. Então vamos ver se a gente está igual àquele jovem. Primeiro, né, qual seria o fundo do nosso pensamento? Qual é o nosso desejo central? Em segundo, a virtude daquele jovem não chegava até a abnegação. Será que a nossa chega? Marcelo, será? Não é para responder, tá? Por favor. Não é para responder. Mas será que a gente seria capaz de deixar o de mais valoroso que a gente tem nessa vida, como por exemplo a nossa profissão, né? Para ir trabalhar como um Francisco de Assis ou alguma coisa assim, né? Será que a gente, ou deixar uma pessoa cara para própria família, para seguir Jesus,
Eu acho que eu não estaria pronto. Então, essa aqui é a grande pergunta. Julgar aquele rapaz? Essa é a grande Tô pergunta. longe até dele. Quando no nosso lar, o governador de nosso lar, daquela cidade espiritual que André Luiz relata no livro de mesmo nome, institui que a alimentação vai ser mais frugal a partir de certo momento, o que começou a ter? Começou a ter contrabando de comida grosseira. Revolta, né? Do umbral, através das câmaras de regeneração, através do departamento de comunicação. Porque as pessoas não estavam prontas ainda para a mudança, né? Isso é um exemplo só que eu estou dando, né? Mas nós não estamos prontos para essa mudança, principalmente se a mudança exigir abnegação. O que é abnegação, Marcelo? Exatamente, negar-se a si próprio. O que é ab? Esquecer de si próprio. Ab é para fora. Colocar os interesses dos outros acima dos seus. Exato. Negação, negar, né? E ab, de mim, para fora. Ou seja, negar a mim mesmo. Então, quando a virtude, a gente pode até ter virtude, mas a verdadeira virtude chega até a abnegação. Foi o que o rapaz não foi capaz de fazer. E aí a gente fala assim, meu Deus, esse moço, coitado, ele não conseguiu, né? Mas calma lá, isso é pra gente que ele está falando, não é pro moço. Pra mim que está falando isso, eu que estou lendo isso aqui agora, eu estou me sentindo igualzinho o moço. Exatamente. Né? Olha, eu não me senti nem igual ao moço. Porque ele fala aqui que o resto ele já conseguiu, e eu não. Que ele já era portador de algumas virtudes. Né? De todas as outras virtudes, só faltava essa. Eu não consegui virtude, nem as outras mas eu não ainda. chegava até a abnegação, é isso. E aí, isso aqui é um colorário ao capítulo anterior. Inverti. Corolário ao capítulo anterior, que fala, fora da caridade não há salvação. Então a caridade, ela chega até a abnegação. Ela chega. Quando eu vou deixar de assistir o jogo do Parmeira... Que é o amor ágape. Eu vou deixar de assistir o jogo do Parmeira para ir pedir alimento lá na casa das pessoas. Ou cantar músicas lá com o nosso querido Sarau. Marcos. Não, com o Marcos Melo. Exatamente. Cantar as músicas lá com ele. Então é isso aí. Lá no asilo, né, onde ele fala que vai. Então isso aqui eu queria chamar a atenção pra gente olhar. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, se me permite, tá muito... Não, é interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, né? Que por exemplo, a caridade do capítulo anterior, que é o amor ágape, né? Que nós falamos, o amor que não espera recompensa, o amor incondicional, que é o amor que Jesus veio ensinar, que o Paulo veio exemplificar depois, né? Então, o complemento desse amor, você foi muito feliz, né? O complemento, ele é traduzido pela abnegação. Abnegação. Ele tem que ter isso, né? Então, foi o Kardec, né, que falou. Então, sim. Você está nos ajudando a recordar, né? Então, quando nós amarmos o mendigo da rua do mesmo jeito, com a mesma intensidade que amamos os nossos familiares, que nós formos capazes de dedicar uma noite para estender mãos generosas ao mendigo da rua, a não deixá-lo passar frio, a dar uma comida para ele, enfim, né, a encaminhá-lo de alguma maneira, aí sim nós estaremos nesse caminho aí da abnegação. Sim, com certeza. E outra coisa que me chamou a atenção quando você estava falando do Matias, né, e das suas vivências lá na época de Jesus e depois agora como Bezerra de Menezes, né? Numa situação ele tendo recursos, ele tirando o anel do dedo para dar para a pessoa comprar remédio, né? Médico dos pobres. Ou seja, as duas experiências... O anel de formatura, né? Porque quando ele tira o anel de formatura, o anel de esmeralda, ele era muito simbólico, porque na época lá do Bezerra de Menezes, no século XIX, aquele anel, ele era muito valorizado.
muito valorizado. Não só o valor monetário, como também o valor sentimental. E ele não teve dúvidas, né? O Bezerra de Menezes não teve dúvida de tirar. Como ele não tinha dinheiro, ele pôs a mão num bolso, não tinha dinheiro. Pôs a mão no outro, não tinha. Aí ele viu que ele tinha um anel, aquela mãe não tinha dinheiro para comprar o remédio. Aí ele deu o anel. E ele morreu paupérrimo, né? Morreu paupérrimo. Então, duas reflexões que eu queria fazer em cima disso daí, né? Que as experiências, seja ela na riqueza ou na pobreza, são dignas, né? Nós podemos torná-las dignas, as duas. Nós aprendemos coisas diferentes nessas situações diferentes. Por exemplo, na riqueza... Sem dúvida, né? Porque não é porque o cara é pobre, só porque é pobre ele é virtuoso. Exato. E só porque ele é rico, ele é desprovido de virtudes. Exatamente. Né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Porque se o fulano veio da pobreza, então ele é cheio de virtudes. Não, às vezes não. Exatamente. Às vezes é um cara orgulhoso, às vezes é um cara revoltado, entendeu? Uma pessoa revoltada, né? Porque tanto pode ser na experiência masculina quanto na feminina. Então eu queria falar que alguns exercícios da pobreza são a esperança, exercício, né? Enquanto você está na pobreza, para você exercitar a administração dos seus recursos na escassez, a resignação, por exemplo, esperança de que Deus vai suprir, saber esperar, aprender a confiar, né? Aprender a administrar pelo pouco, economizar, valorizar, que é diferente de conformar-se, né? É você aceitar ativamente. Conformar-se é você ficar passivo. Falar assim, eu aceito e não faço mais nada. Não. Você tem que aceitar passivamente. Aceitar e sempre querer melhorar, né? Agora, o risco da pobreza é a revolta. A pessoa se revolta, fala assim, eu não aceito. Por que outro tem e eu não tenho? Não é verdade? E alguns exercícios da riqueza são o poder. É um exercício você exercitar o poder com justiça, com amor. Justiça e amor é a mesma coisa, né? Quer dizer, andam juntos. Isso que eu quis dizer. Exato. Na visão do judaísmo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então. Poder, administração na abundância. Um era administração na escassez, agora é administrar na abundância. São duas lições diferentes. Uma coisa é eu administrar sem ter, e a outra coisa é eu administrar tendo muito, né? E um outro exercício da riqueza é a abnegação. Ou seja, negar a mim mesmo, pegar os recursos e empregar para o próximo. Para o bem coletivo. Para o bem coletivo. Então eu vou exercitar comandando, aprendendo a ser justo, distribuindo, né? Eu vou administrar pelo muito, experimentar a capacidade da economia, experimentar a valorizar, negar-se em favor do outro. E qual que é o risco da riqueza? O risco da riqueza é entregar-se às paixões, à avareza e ao sensualismo, né? Porque é mais fácil, sem dúvida, você se entregar a essas ilusões aí, né? E a última coisa que eu queria lembrar é o seguinte, que é justo enriquecer-se, né? É justo trabalhar e conseguir dinheiro, mas para as pessoas pensarem que estão nos ouvindo agora, que eu queria lembrar, né, de uma coisa que fala assim, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, não é assim que fala? Nós brasileiros temos esse mau hábito, né? De dizer que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Manda buscar. É uma ilusão, né? Mas eu acho que eu peguei no livro do André Luiz essas 3 frasezinhas aqui, que talvez o João deve até ter lido já, e se for ele pode ler inteira, que fala assim, é justo enriquecer-se do trabalho honesto? É uma pergunta. Aí ele fala, sim, mas isso não é garantia de felicidade. Só está falando, dinheiro não é garantia de felicidade. Por quê? Ele fala assim, porque uma coisa é você ter quadros lindos pendurados na sua casa, mas você tem uma mente atormentada, né? O quadro lindo não resolveu o problema da sua mente atormentada. Não resolveu. Uma coisa é você ter um carro de luxo na sua garagem,
mas você pode não ter disposição para caminhar. E aí? Né? Então não é o carro de luxo que trouxe a felicidade. Vai servir para quê o carro de luxo? Exatamente, porque o bonito é ter a disposição para caminhar. Né? Outra coisa é você estar com uma comida cara em cima da sua mesa. Mas a outra coisa é você não ter prazer de comer. Né? Então não é a comida cara que te traz a felicidade, é o prazer de comer. Olha que coisa linda, eu achei tão fantástico isso. Sensacional mesmo. Isso é a felicidade que o André Luiz está falando. Isso é a felicidade. Nossa, eu achei sensacional. Eu queria guardar essas 3 frases aqui para quando alguém vier falar assim para mim, dinheiro manda buscar a felicidade. Mas a hora que ele falar eu vou esquecer. Não, mas aí você lembra do XR3, o Escort XR3, né? Eu lembro. Você lembra do Escort XR3? Conversível. Vermelho, nossa, era do tudo. Década de 80. Era tudo. Como nós invejávamos os nossos irmãos que passavam com ele. O Escort XR3 era tudo de bom. Eu invejava bem menos, o Passat TS. Nossa, o Passat. Passat TS, tá vendo? Ah, fadinha. Branco e preto, né? Branco e preto. A Fátima está dizendo que ela teve um Escort branco e preto. Mas o que eu quis dizer com o Escort XR3, para você não esquecer, viu, Fábio, é que é assim, o cara pode estar com o Escort XR3, vermelho, conversível, e tá em profunda depressão. Entendeu? Carros nunca me trouxeram alegria e felicidade, não. Sem dúvida, eu falo sempre comento. Não, o que eu quero é que ele quis... ande, me leve passear para onde eu precisar ir. Lógico. Mas me trouxe até muitas tristezas. Sim, nós estamos refletindo, né? Evidente. Imagina aquela boquinha de pessoa fresca quando olha para o caviar no prato. E aquela vontade de comer daquele trabalhador pesado quando vê aquele torreminho. Ou então faz o arroz, feijão, ovo, faz aquela mistura, né? Como é que a gente faz? Mexidão lá, como é que é? Como é que a gente mexe? Requentado? Não, você vai misturando, né? Arroz, feijão, põe Chamam ovo. comida de pedreiro, né? Isso. Mistura tudo. Arrequentando tudo. Se tiver uma covinha, então, meu Deus. Então, meu Deus, que maravilha. Mas dentro desse assunto, a questão dos 267... De O Livro dos Espíritos. Sim, ela diz, muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação nem como prova. E sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Exatamente. Que é mais ou menos isso que o Fábio falou, né? Exatamente, por isso que eu lembrei da questão. Exato. E tem mais uma aqui. Frase do André Luiz. Aves delicadas gorjeavam nas altas ramagens das árvores, que balançavam verdes e lindas, como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens. Vou ler de novo essa frase para vocês tentarem pegar o espírito dela. Como a gente tem que estar naquele espírito do prazer de viver. Olha só. Aves delicadas gorjeavam nas altas ramagens das árvores, que balançavam verdes e lindas, como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens. Imagina a árvore balançando para o céu azul, como oferta viva da terra para o céu. E a pessoa, mas isso não é nada, o mais é a pessoa que vê isso. Enxergar isso. Então, a gente precisa estar em que estado espiritual para enxergar isso? Valorizar, sem dúvida. Que é um convite, mas a gente passa apressado na rua com uma mão nas costas e a gente não vê aves delicadas gorjeando nas ramagens das árvores, verdes e lindas, como ofertas vivas da terra para o céu, Senhor. A gente não vê isso. Posso contar Pois não, uma coisinha lógico, bem... Fátima. Ontem eu fui fazer uma visita. Mesmo que não seja rápida. Não, ontem eu fui fazer uma visita para uma amiga que teve neném. Cheguei lá, ela já tem um filhinho de 2 anos e meio. E ele veio com um livrinho mostrar que dentro do livro tinha uma lua.
Então ele falava lua, mas eu não sabia o que era. Aí ela falou, não, é que tem um desenho de lua no livro. Aí ela abriu e me mostrou. Ele falou, a lua, lá no céu, 2 anos e meio. Você gosta? E eu, ai que lindo, adoro a lua. Você também gosta da lua? Eu gosto, meu pai me ensinou a olhar sempre para a lua. Que lindo. E o planeta? Onde está o planeta? E onde está a estrela? Ficou me perguntando as coisas, mas como se ele fosse tão familiarizado com esses detalhes, eu fiquei emocionada. Eu cheguei a ficar com os olhos marejados. Porque assim, 2 anos e meio prestando atenção nesses detalhes. Olha o que a gente pode fazer com as crianças. E logo ontem que foi lua cheia, hein? Então, aí eu falei para ele, então agora a vovó vai embora. Porque já está ficando de noite e vai ficar escuro. Quando a vovó for embora, você olha para a lua hoje, porque ela vai ficar muito grande, vai ficar uma bola. Porque eu sabia, porque eu sou uma apaixonada pela lua, né? Estou sempre olhando. Vai ficar muito grande. Ele falou para mim, muito grande? E eu vou ver a lua muito grande? Vai. E o planeta eu vou ver também? Aí ele insistia nesse detalhe aí. E os cometas? Ele fazia. E os cometas? Eu falei, isso precisa um aparelho para olhar. Ah, tá. Então, vou olhar no aparelho para ver. Mas uma graça. Fiquei apaixonada. Ou seja, o pai ensinando esses valores para os filhos. O pai ou a mãe, né? Sem discriminação. No caso ali era o pai. Mas nós podemos passar isso para as crianças, né? Isso que me tocou. Pois não, João, fica à vontade. Não, eu me lembrei, o Fábio falou dessa questão da árvore aí e tal. Até, eu não sei se eu já falei de uma passagem. Um amigo nosso que já passou por outro lado aí, a gente trabalhou junto, Mendonça Lima, um grande querido amigo. E sempre tem um Mendonça, né, entre vocês, né? Impressionante, né? Silveira, Mendonça, já reparou? É por aí. Mas enfim, Pacheco, né? Pacheco é outro. Tem um grande amigo também que chama Pacheco. Mas assim, aí nós tínhamos lá um escritório ali em São Paulo. E aí o Mendonça, ele morava meio que próximo lá do escritório. Era uma região assim muito arborizada, muito, muito linda. O escritório era na América Brasiliense, ali em São Paulo, né? E aí um dia a gente estava conversando, almoçando. Ele já era aposentado, assim, um senhor, né? Enfim. E aí ele estava conversando, ele falou assim, João, você repara em quantas árvores bonitas tem no caminho da sua casa até o escritório? E eu, naquela época, a gente estava comentando aqui no intervalo, eu ficava naquela loucura lá de trabalhar que nem um maluco. Eu falei assim, Mendonça, eu vou ser sincero contigo, eu não reparei nenhuma árvore, cara, mas eu vou fazer o seguinte, amanhã cedo eu vou vir, assim, prestando atenção para ver se tem realmente árvore no caminho. Rapaz, é impressionante. No dia seguinte eu lembrei, né? Eu fui fazendo isso, prestando atenção nas árvores que existiam no caminho, mas era impressionante a quantidade de árvores e impressionante a beleza. Eu cheguei e falei, assim que eu encontrei com ele, eu falei, Mendonça do céu, eu não acredito a quantidade de... Eu passava todos os dias e não via. Simplesmente eu não via nada. E aí foi uma maravilha, porque assim, aí eu passei a curtir, todo dia eu ia olhando assim, né? Lógico, prestando atenção no trânsito também, mas assim, não deixando passar. Mas assim, tinha coisas maravilhosas ali perto de Santo Amaro, ali chegando, nossa, passava bairros assim lindos, com muitas, muitas árvores floridas, e a gente passa. Isso que você falou aí, Fabinho, eu viajei no tempo aqui, tipo, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, alguma coisa assim. Mas eu falei, nossa, cara, e é muito impressionante. Não sei se vocês já fizeram isso aí, para parar nesse sentido, que foi um chamado mesmo. Para mim, nossa, foi muito legal. Vou aproveitar então a deixa e fazer uma analogia, né, com o que você está falando, porque isso nada mais é do que são do que as manifestações do amor de Deus, né, as manifestações da beleza da natureza. E a gente passa
vamos dizer, nas nossas paixões, no magnetismo, correndo atrás do dinheiro. E né? não valorizamos. E não valoriza. E todos sabemos daquele pensamento de Paulo que sem amor eu nada seria. Não é isso que nós vimos a semana passada? E nesse capítulo, no 16º, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, tem a questão número 200, lá no livro Vivendo o Evangelho, no volume 2, que é intitulada Sem Amor. E olha só o que o nosso querido André Luiz nos ensina. Ninguém está impedido de possuir algo. Todos podemos possuir. Não há mal nenhum em possuir bens materiais. Possuir poder. Mas o poder sem amor é orgulho. Então, a equação poder menos amor é igual orgulho. Autoridade. Também podemos possuir autoridade. Só que autoridade sem amor é tirania. Então, autoridade menos amor é igual a tirania. Prestígio. Mas o prestígio sem amor é vaidade. Influência. Mas influência sem amor é interesse. Olha só. Nossa, muito bom, né? Influência sem amor é interesse. Podemos ter influência. Qual que é o problema de influenciarmos os outros? Porque eu não tenho amor. Qual que é o problema? Exatamente. Estou querendo tirar vantagem. Exatamente. Queremos tirar vantagem se não temos amor. Podemos possuir cultura? Podemos. Mas a cultura sem amor é arrogância. Então, se nós, para os nossos irmãos lá, se nós falamos de Jesus, pregamos o Evangelho, mas não temos amor, estamos sendo arrogantes. Para eles, o tempo vai mostrar que nós nada mais éramos do que arrogantes. Podemos possuir força, mas força sem amor é destruição. Podemos possuir defesa, mas defesa sem amor é vingança. Podemos possuir direito, direito com D maiúsculo, direito, mas o direito sem amor é injustiça. Sensacional. Nossa Senhora. O mesmo acontece com o dinheiro. Ninguém está impedido de ter riqueza, mas a riqueza sem amor é avareza, ou avarícia em espanhol. Pois não, João? Não, eu estava pensando assim, porque a gente tem, né, vamos dizer, nessa leitura, né, da questão da dificuldade, né, do rico entrar no reino de Deus, fica assim, se a gente não for mais a fundo, igual você, né, essas lições do André Luiz, fica parecendo que é meio que pecado ter dinheiro. Quer dizer, na realidade, não, o dinheiro Exato. é um bem de Deus, né? É o sangue da sociedade, né? Que é o que faz circular. O dinheiro é neutro. É, absolutamente. Ele é providencial. É fundamental, é o que financia, vamos dizer, as pesquisas, né? O avanço, etc. Né? Mas assim, é o mau uso, né? O problema é esse aí, quer dizer, aí a gente sai daquele foco assim de buscar, né? Trabalhar para, vamos dizer, é errado a gente buscar o conforto? Claro que não. Agora não faz sentido a gente se escravizar ao conforto, né? Esse é o X da questão. Acho que, porque senão para a gente não ficar com esse mau entendimento, né, Marcelo, assim, porque tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Não é isso. Lógico que não. Pergunta. Hã? Não, desculpa, fala. Pode falar. Eu ia falar, pergunta 815 do Livro dos Espíritos. Então vai lá. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza?
são, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Pois é. E a pergunta anterior, que é a 814, é por que Deus então concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta veio assim: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, estas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. É verdade. E esses espíritos aí, né, que escolheram somos nós. Né? Simplesmente nós escolhemos exatamente. Muitas vezes os nossos mentores nos indicaram, sugeriram, está precisando fazer isso, a gente aceita, concorda, só que se revolta, né? Esquece. Quem é o homem da parábola do samaritano que foi abatido pelos ladrões? A parábola do bom samaritano, ela tem identificação, né? Tem o sacerdote, tem o levita, tem o samaritano. E quem que é o homem que descia de Jerusalém para Jericó? É cada um de nós. Certo? É cada um de nós. E o jovem que nós falamos no início também, que foi o exemplo da passagem, também nós podemos nos enquadrar nele. Sem dúvida. Essas lições de Jesus são, como o Fábio bem disse aí, né, que assim, tem um alcance espiritual, né? Inestimável. E inclusive, assim, é tão importante, como você falou também, né, Marcelo, que está aí, super atual, né, desde super que Jesus atual. veio e tal, nos falou, e a gente ainda está tentando entender até hoje. Mas, assim, eu acho que é um ponto que eu acho que é sempre legal a gente ver, assim, que assim, não tem nada de errado, e absolutamente tem nada de errado no dinheiro, assim, né? Assim, Sem dúvida. O que tem é o nosso posicionamento perante ele, né? Quer dizer, olha só, perante aquilo. Eu gostei dessas palavras aqui, ó. O problema não é o dinheiro, né? O problema é quando o dinheiro passa a ser o nosso senhor amimado e acariciado, que se torna depois o nosso tirano. Sem dúvida. Porque a gente fica escravizado a ele. Eis a vitória de Mamon, daí. Mas, como a vida é um eterno aprendizado, evidentemente que nós vamos usar essas reflexões que todos tivemos aqui ao longo desse programa de hoje para, pelo menos, nos esforçarmos para colocar os interesses coletivos acima dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses individuais. Nós queremos deixar um abraço carinhoso a todos os corações que nos ouviram e desejamos, com sinceridade, que essas reflexões do nosso programa possam ser úteis a todos os que nos ouviram. Um abraço carinhoso a todos, boa noite. Fátima, suas despedidas. Boa noite a todos os ouvintes, foi um prazer enorme estar aqui, que tenham uma semana abençoada por Jesus. Boa noite, amigos queridos, foi um prazer aqui também estar aqui aproveitando essa companhia maravilhosa aqui desses queridos. Também os ouvintes recebam o nosso abraço aí com muito carinho e que Jesus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Até semana que vem. Pois não, Guilherme? E aqui o Guilherme se despedindo. Então, Marcelo, depois da vinheta, a música Trembala, como você pediu. A vida é trembala, parceiro. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 11h54.